Olá, pessoal! Essa é a disciplina Práticas em Alimentação Escolar 1 e eu sou a professora Patrícia Vieira Del Ré. Hoje a gente vai estudar o módulo 3, Implementação da Ação Extensionista, a unidade 2, Relatório da Ação Extensionista. Bom, a organização dessa aula está dividida em duas partes. A primeira parte vou explicar como você deve elaborar o seu relatório da ação extensionista, passo a passo, detalhe a detalhe. E na parte 2, eu vou explicar como deve ser a sua entrega do check-out de presença e a avaliação desse módulo 3. Então, vamos para a primeira parte. Bom, o objetivo da aula é capacitar você a elaborar o seu relatório da ação de extensão. Nesse momento, acredito que você já foi para a prática, já tomou todos os cuidados que a gente discutiu lá no módulo 2, e agora você vai apresentar os seus resultados, né? O que você aprendeu, né? Quais as suas contribuições geradas, né, pela sua experiência que você teve no campo, né? O foco é transformar aquela prática que você fez, o seu conhecimento sistematizado, num relatório, né, padrão, num relatório modelo, que é o seu principal instrumento de organização. Bom, a síntese do seu trabalho vai ser, então, esse relatório da ação de extensão. É o produto final do seu trabalho neste módulo, né? É uma ferramenta para você o quê? Analisar e organizar as ideias daquilo que você vivenciou, daquilo que você observou enquanto estava no campo. É um registro formal das suas atividades, né? De como você agiu dentro das suas observações, né, da sua prática. É um instrumento de comunicação também, para compartilhar, né, com os professores, né, os seus achados entre a universidade, né, o que você aprendeu na universidade e o que você vivenciou lá na sociedade, né, fora da universidade. Bom, para isso, nós temos um modelo de relatório. Então, você vai lá no AVA e você vai encontrar um template, né, que se chama Avaliação do Módulo 3, Relatório da Ação de Extensão para a Prática em Alimentação Escolar 1. Ele é específico para essa disciplina e ele tem um formato parecido com o teu template de planejamento, que é esse que você vê a imagem aqui do lado. Da mesma forma, eu deixei em vermelho todos os itens que você vai precisar preencher, assim como você fez com o planejamento da sua ação de extensão. Aqui, então, é o relatório, é a parte final. Ok? Então, olhando aqui para essa imagem, que é uma cópia do seu template, né, da primeira parte do seu template, você vai ver lá o título do projeto, que é Trilhas Formativas de Aprendizagem Online, vai ver o espaço para você preencher o seu nome, já está preenchido o nome da disciplina, o semestre, né? O nome do nosso curso, e aí você vai selecionar qual foi o seu público-alvo, né, que você escolheu para entrevistar, para detalhar mais, né? O nome da instituição, o nome da escola que você fez a visita. Ok? O título da nossa ação, então, dentro do nosso projeto maior, cada um de vocês fez uma ação. O título da ação se chama Olhares sobre Alimentação Escolar, conhecendo o PNAE em ação. Então, pelo título, a gente já percebe que foi, né, uma ação de observação, né? Bom, então, o relatório é dividido em várias sessões, né? A sessão 1 é a introdução, que é a mesma introdução que a gente usou lá no projeto, né? No planejamento do projeto, né? Da sua ação, tá? Então, é uma introdução que fala sobre o PNAE, vocês já devem ter lido, né? Toda a introdução, ela é um referencial teórico, ela fala do problema, né? Ela coloca a situação, né? Ela dá uma ideia, um contexto, né?
sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, né? E ela traz aqui já cada parágrafo referenciado e todas essas referências, essas citações que você encontra aqui nessa introdução estão na nossa referência bibliográfica do template, tá? Lembrando que o PNAE, né, ele é um programa que tem uma importância muito grande, né, nas questões de saúde pública, porque ele traz, né, um percentual das necessidades nutricionais que as crianças precisam durante o período que elas permanecem na escola. Então, ela é uma política pública, né? É isso que o texto destaca aqui nessa introdução. Bom, depois, então, a gente tem a seção 2, que eram os nossos objetivos, né? O objetivo geral e os objetivos específicos, né? Então, eu peço para vocês não alterarem os objetivos, nem a introdução e nem os objetivos, né? Eles já foram definidos lá no nosso projeto e você fez a sua prática, aplicou a sua prática baseado neles. Então, tudo que está de azul é porque já está preenchidinho, bonitinho, para você entregar no seu relatório. Você vai preencher os itens que estão em vermelho. Bom, então, o primeiro item que você vai preencher é a seção 3, tá? Que ela vai descrever a sua metodologia, tá? Lembra que a gente tinha que realizar no campo 8 horas de prática, né? Então, aqui é a hora de você descrever de forma sintetizada as atividades que você desenvolveu lá no campo, tá? E aqui a gente deixou 4 linhas para você preencher, né? Dia 1, 2 horas, dia 2, 2 horas, mas você pode modificar se você fez, por exemplo, apenas 2 dias, 2 horas cada dia, se você fez 3 dias com 2 horas e meia, 2 horas e meia, você tem que completar 8 horas, né? Que era o mínimo. Você pode, claro, ter feito mais horas e aí preencher com uma carga horária maior, tá? Eu recomendei que vocês fossem pelo menos 2 dias com 4 horas, mas se vocês picotaram mais ou fizeram mais tempo em um determinado horário, determinado dia, é só preencher aqui, tá? Além, então, do seu dia e do seu tempo, você vai preencher as atividades, tá? Descrever a atividade que você fez, o material didático e a estratégia que você fez para avaliar aquela ação que você fez, tá? Então, a tabela é bem simples mesmo, é dia e tempo, né? Então, sejam fiéis, coloquem as atividades conforme vocês descreveram, né? E no item descrição das atividades, você pode ir descendo aí para várias linhas, porque você vai descrever as atividades, quer dizer, o que você fez. No primeiro dia, observei a estrutura da cozinha, apliquei a minha ficha de observação, né? Tive um diálogo com a merendeira, escutei, né, as percepções dos alunos. Então, aqui são exemplos de frases que vocês podem escrever na descrição das atividades, tá? Então, vejam as atividades que vocês fizeram, né? Que estava lá na metodologia do projeto, e aí coloquem aqui a descrição dessas atividades. O material didático que vocês usaram, que ferramentas vocês usaram, né, durante aquele dia, usou a ficha de observação, usou o diário de campo, o roteiro que você fez com algumas perguntas para a entrevista lá do teu público-alvo. Então, isso é a descrição da atividade dos materiais didáticos. Então, aqui tem as 2 observações. E ainda na tabela, você vai preencher as estratégias de avaliação. Como você registrou e avaliou aquela atividade, né? Eu avaliei a atividade preenchendo a ficha de observação, registrando no meu diário de campo, fotografando a cozinha, fazendo um vídeo da unidade. Então, você vai escrever as estratégias da sua avaliação. Então, voltando aqui para entender, você tem que preencher este quadro com 8 horas, dia 1, 2, 3, quantos dias você foi, né, com a carga horária que você foi, e descrevendo essas atividades aqui, a descrever a atividade, o material e a estratégia de avaliação. Então, essa é
os dados da seção 3 da sua metodologia, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei um exemplo já todo preparadinho, como ficaria, né, se você tivesse feito essa atividade aqui no teu dia 1. Então, no dia 1, 2 horas, você realizou uma observação da cozinha e do refeitório, e aí incluiu os seguintes itens. Você observou o layout dos equipamentos, a higiene, né, de piso, parede e tal, a iluminação, a organização do estoque, né, os espaços, né, dos alunos, né, se eles ficam bem, tem refeitório, não tem refeitório, os alunos comem no pátio. Então, o que você observou ali daqueles itens cozinha e refeitório, né? Depois, os materiais que você utilizou, então, exemplo, a ficha, o diário de campo, câmera fotográfica, tal, e a estratégia de avaliação, quer dizer, a avaliação consistiu na análise das anotações, né, que você fez na ficha e nas fotos que você capturou. Então, para você conseguir avaliar esse teu primeiro dia, você analisou a sua ficha e analisou as suas fotos, e aí você vai ter uma impressão de como foi o seu primeiro dia ali. Certo? Então, não vai ser muito difícil, porque você vai seguir aquilo que você planejou, né? Lá no nosso planejamento, a gente tinha ficha de observação, diário de campo, a gente tinha dicas, né, para você entrevistar as pessoas. Então, todo esse passo a passo, agora você vai só descrever como você fez, ok? Terminando ali a sessão 3, a gente passa para a sessão 4. A sessão 4, ela pede que você coloque um link do seu planejamento, a sua versão completa, aquela versão que você finalizou, né, lá no módulo 2, unidade 2, e você enviou para o tutor corrigiu, você fez as mudanças que o tutor orientou, e aí você mandou em PDF para a avaliação 2. Esse material que você mandou em PDF, você vai abrir ele lá, pegar o link dele e colar esse link aqui. Por quê? Porque esse link vai mostrar para a tutoria que você está fazendo o relatório casado, né? Quer dizer, compatível, em coerência com o seu planejamento. Então, essa sessão é simplesmente colar o seu link de planejamento. Então, vejam, por isso que é importante a gente ter um bom planejamento, uma execução em cima do que vocês planejaram, para que você consiga fazer esse link aí de mostrar essa coerência. Tá? Então, pega o link, cola o link aqui, e aí você vai ter ali, o tutor vai conseguir comparar se você seguiu ou não o que você tinha planejado. Na sessão 5, é a sessão que você vai comprovar as suas observações e conectar com a teoria, né? Para cada atividade que você desenvolveu lá, você vai apresentar as evidências coletadas. Na aula passada, né, no nosso módulo 1 dessa unidade 3, eu reforcei a importância de vocês gravarem áudios, fazerem filmes curtos, tirarem fotos, né? Recolherem materiais de modelos de cardápio ou receitas, né? Para vocês terem, então, evidências do campo, né? Preencherem o seu formulário, né? De observação, né? O seu relatório, a sua ficha de observação, o seu diário de campo, todos esses dados são considerados evidências. Então, é a hora de você mostrar essas evidências aqui no seu relatório. Então, o item 5, né, esse aqui é uma parte do seu template lá, ele diz evidências das atividades desenvolvidas da ação de extensão. Então, ele pede duas coisas para vocês: relatar cada uma das atividades desenvolvidas, trazendo evidências por meio de fotos ou outros registros, relacionar essas atividades com a tua parte teórica, né?
né, que embasou o teu planejamento da ação de extensão. E as atividades que você, e as disciplinas, né, que você já teve na tua graduação. Registrando, então, as suas reflexões possíveis. Então, aqui é a hora do pensamento, né? É a hora de você fazer o link do que você aprendeu na teoria com o que você evidenciou na prática. Então, você escreve a atividade e coloca a sua impressão. Foi exatamente como eu aprendi na teoria. Não, não é exatamente como eu aprendi na teoria. Eles não fazem tal etapa obrigatória do PNAE, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então, as evidências que a gente mais usa é foto, como eu disse para vocês, mas pode ter outros registros, tá? Diário de campo, anotações de observação, transcrição de diálogos, né? É importante você destacar aqui, se você não tem foto, é porque você deve descrever que as fotos não foram autorizadas, tá? Mas se foram autorizadas, você vai dizer que foram autorizadas, tá? Então, vamos lá. Você vai usar essa comparação aqui na seção 5, o seu referencial teórico, o seu módulo 1, né? E o seu módulo 2, que é o seu planejamento. Né? Então, você vai fazer mostrar aqui as evidências fazendo essa comparação, né, com as duas coisas, tá? Então, eu estou aqui mostrando para vocês um dia de exemplo. Então, vamos lá, vamos imaginar que a gente colocou lá na metodologia, né? Que no primeiro dia a gente fez a observação da cozinha e do refeitório da escola, lembra? Então, se a gente voltar aqui, ó, essa é a seção 5, né? Mas se a gente voltar aqui na seção 3, a gente já escreveu aqui na seção 3, ó, dia 1, realizou a observação da cozinha e do refeitório. Então, aqui na seção 5, eu vou mostrar as evidências que eu tenho coletado dessa observação. Então, a seção 5, ela tem que estar ligada lá com a seção 3, tá? Então, colocou a metodologia lá, vem aqui e explica o que você fez naquele dia, a evidência que você tem para aquele dia, tá? Então, olha aí, o primeiro dia eu coloquei observação da cozinha e do refeitório da escola, tá? Evidências, que evidências você tem? Durante 2 horas, utilizei a ficha de observação e o diário de campo. Avaliei o espaço, equipamentos, e aí você pode descrever ali os equipamentos que você visualizou, né? Fogão, geladeira, pia, né? Observei as condições de higiene do piso, da parede, dos equipamentos, dos utensílios e também o estoque, né? E, no final, observei também o refeitório. Então, você observou a cozinha e o refeitório. Aqui eu coloquei resumidamente, mas você pode colocar mais detalhes do que você observou. O refeitório possuía 5 mesas com bancos de tal tipo, tinha um balcão térmico onde as crianças se serviam. Não, a refeição é distribuída na janela da cozinha para o refeitório, né? O alimento você pode descrever várias coisas que você observou ali. Então, aqui eu coloquei resumidinho para mostrar no slide. Vale também a pena eu colocar as fotos aqui, né? Porque é uma evidência. Então, cola a tua foto ali mostrando. Identifica a foto e coloca no texto, né? Que você tem a imagem para comprovar que você foi lá, né? Então, essa é uma foto da cozinha, por exemplo, né? Ela eu coloquei ali como imagem 1, é a cozinha da escola, né? E a fonte, você pode colocar que é sua fonte própria, né? Eu coloquei aqui, ó, acervo da professora Patrícia Del Ré. Você vai colocar ali a fonte como se fosse sua, né? Autoria própria. Então, você pode colocar acervo de fulano de tal, ou autoria própria, né? Que você está mostrando que é sua mesma foto, foi você mesmo que tirou do ambiente. Observe que na foto eu tirei o ambiente sem as pessoas, para não precisar borrar, nem precisar colocar tarja, tá? Então, eu tirei do ambiente ali, um pedaço do ambiente, né? Da cozinha da escola, para ser uma evidência do que eu vi ali, ok? Então, no primeiro dia ali, eu coloquei dia e evidência, e também vou colocar relação com a teoria. Então, eu vou escrever um pouquinho do que eu aprendi lá no módulo 1,
né, que é a parte teórica da nossa disciplina, também pode ser partes teóricas que você aprendeu em outras disciplinas do curso, não precisa ser necessariamente somente nessa disciplina, né? A gente tem o primeiro módulo que é teórico, mas vocês também já têm conhecimento de outras disciplinas, né, neste curso, então também podem usar uma ou outra, tá? Então, ó, essa prática reforçou os conceitos do módulo 1 sobre boas práticas de manipulação, mostrando a importância da infraestrutura para uma produção adequada da merenda, conforme o referencial teórico do projeto. Tá? Então, pode ser de uma maneira bem simplificada, mas mostrando que você consegue fazer esse link da teoria com a prática. Bom, aí você vai fazer essa atividade 5 aqui, você vai fazer, né, vai preencher para cada dia que você foi e você colocou na metodologia. Lembra que eu falei que tem que estar linkado o item 3 com o item 5. Cada item que você descreveu como atividade lá no 3, você vai mostrar evidências e relacionar com a teoria aqui no item 5. No item 6, você vai fazer aqui uma reflexão mais profunda, como se fosse uma finalização, assim, de um modo geral do seu projeto, tá? Então, reflexões sobre as atividades desenvolvidas. Então, aqui é o momento de você retomar os objetivos, os objetivos gerais e específicos, né? Ler lá os objetivos e falar, consegui atingir meus objetivos, né? Consegui aplicar aquilo que eu planejei lá como meu objetivo específico, apresentar reflexões sobre a sua aprendizagem, sobre o seu contexto, né, a sua relação futura ali como atuação profissional, como você se enxerga ali nessa escola como um graduado aqui na nossa área, né, de educação e alimentação coletiva, né? Alimentação escolar, desculpa, apresentar aqui reflexões sobre a sua prática, né? E para isso, o que você aprendeu desde o início do curso até o momento, o que mais marcou você, né, na realização dessa atividade e a sua principal dificuldade. Então, o que você gostou mais, o que você achou mais interessante e a sua principal dificuldade. Tá? Então, aqui é a hora de você realmente destacar algumas coisas importantes. O que você observou de novo, de diferente, o que você aprendeu indo lá na escola, o que você aprendeu observando e detalhando, né, o funcionamento da alimentação escolar. Tá? O que te marcou mais, qual foi a sua maior dificuldade. Então, é o momento de você ser honesto aí com as suas reflexões, né? E mostrar que você tem uma capacidade de análise crítica e de autoconhecimento. Então, você vai descrever exatamente como você observou aquela unidade e o que você mais gostou, o que teve mais dificuldades. Então, da mesma forma que você fez o link da sessão 5 com a sessão 3, você vai fazer a 5 com a 6. Para cada dia que você descreveu o que você fez, você vai colocar o que você observou e depois o que você aprendeu, o que você mais te marcou e o que foi mais difícil para você. Então, aqui eu dei um exemplo, claro que não é para usar como cópia, mas para vocês entenderem o que vocês têm que colocar lá. Então, lembra que eu coloquei no dia 1º, observação da cozinha e do refeitório da escola. Então, o que eu observei? A cozinha e o refeitório estavam muito bons, limpos, organizados, com equipamentos funcionando, o espaço também é suficiente. Isso mostra que a escola se preocupa em oferecer uma refeição segura e saudável. Veja, isso é uma realidade bonita, né? Mas pode ser que você encontre uma realidade diferente. Você vai escrever exatamente o que você observou. A cozinha é pequena, as merendeiras têm bastante dificuldade para desenvolver, falta equipamentos importantes. Então, você vai descrever aquilo que você viu, ok? O que você aprendeu, né? Então, eu aprendi a fazer
que fazer comida para a escola vai além de cozinhar, é preciso de um lugar limpo, equipamento, ver isso na prática me fez compreender melhor a teoria. Para o futuro, eu sei que, como profissional, eu preciso olhar não só para o cardápio, mas para toda a estrutura da cozinha. Então, veja, isso é o que eu destaquei aqui como possíveis aprendizados para vocês. Lembrando que você vai fazer uma adaptação para a sua realidade, ok? O que mais te marcou, né? A dedicação e o cuidado das pessoas que trabalham na cozinha me inspiraram muito. Nossa, eu achei a merendeira assim muito cuidadosa, preocupada com os alunos. Ela conhece os alunos pelo nome, né? Então aqui você vai marcar que você mais gostou. Não, eu achei o cardápio sensacional. Na minha época não era assim. Eu achei muito bem escrito. Ele é muito rico, né? Ele realmente se preocupa com a alimentação das crianças. Então, é o que te marcou mesmo, que você foi lá e observou e te marcou de positivo, né? E a parte mais difícil? O mais difícil foi só observar, sem poder conversar ou ajudar ou não atrapalhar, né? O mais difícil foi não comer, né? Eu queria tanto comer os alimentos lá, mas eu não pude, porque eu estava só fazendo uma observação, né? Eu podia ajudar com várias dicas, mas eu não posso, eu estou fazendo uma prática só observacional, então essa foi a parte mais difícil. Então vai depender muito da sua visão aí como profissional, né? Pensem que esse relatório é uma visão você se enxergando como um profissional, né? Não só como um cidadão, uma pessoa que está conhecendo como funciona a alimentação escolar. Eu acredito até que muitos de vocês que estão fazendo esse curso atuam nas escolas já, alguns talvez sejam merendeiros, né? Se for o seu caso, né, que você já atua na escola, procure fazer o seu projeto, né, a parte de escolher o público-alvo com alguém diferente da sua atuação. Então, eu vou fazer com o diretor, eu vou fazer com o nutricionista, eu vou fazer com um membro do CAI, porque aí você vai ter uma visão diferente, né, do que a sua própria visão como trabalhador da escola, tá? Na seção 7, você vai colocar as referências bibliográficas, né? Como eu disse para vocês, algumas referências eu já deixei em azul, tá? Que são referências que foram usadas lá na introdução do seu projeto. Então, todas as citações que eu fiz lá na introdução, eu coloquei a referência aqui no formato ABNT. Mas você pode ter usado outras fontes de pesquisa, outros livros, outros artigos que não constam aqui, e aí é o momento de você preencher aqui a sua referência bibliográfica. Lembrando que você, depois de colocar aí nas normas da ABNT, deve colocar aqui em ordem alfabética. Tá? Então, o primeiro aí em ordem alfabética, começa aqui com o Brasil, mas se você tiver um outro autor que chama Assis, aí ele vai aqui primeiro antes do Brasil, tá? Então, coloquem em ordem alfabética os livros ou artigos ou cartilhas que vocês usaram para complementar aí o conhecimento de vocês na hora de fazer o seu relatório. Bom, aqui eu já disse, né, as normas é importante que elas estejam padronizadas, né, pela ABNT. E aí você vai ter o seu relatório encerrado, né? Então, veja, tudo parte da sua metodologia. Isso é muito importante que vocês entendam. Eu vou voltar aqui bem rapidinho para a gente fazer um resuminho, tá? Então, você vai preencher a seção 3 primeiro, para cada dia que você foi lá, a quantidade de horas e atividade que você fez. A seção 3, que é a metodologia, ela é a sua base para você fazer as demais sessões. Aqui é só colocar o link, né, na seção 4. Na seção 5, você vai colocar as evidências para cada dia que você foi. E na seção 6, você vai colocar as reflexões para cada dia que você foi lá, para cada atividade que você fez, tá? Então, aí é a mesma coisa, ó, para cada dia, o que eu observei, o que eu aprendi, o que mais me marcou e qual foi a parte mais difícil, tá? A seção 7, só referências, e aí você finaliza o seu relatório, ok? Bom, então vamos aqui para a parte 2 da nossa aula, que é a explicação do que você tem que entregar
nesta aula, tá? Então, o check-out da presença do módulo 3 é a elaboração de um vídeo. Então, nesse vídeo, você vai fazer um relato da sua experiência de campo, né? O que que você, um vídeo curto, onde você vai dizer, olha, eu fui ao campo, eu fiz atividade assim, no primeiro dia eu fiz isso, no segundo dia eu fiz isso. Então, você vai fazer aí um resumo através de um vídeo, tá? Para facilitar, utilize o template do roteiro que foi disponibilizado para você, para te guiar aí na gravação. Então, lá no AVA você tem o template do roteiro, tem também o guia de orientação para gravação, que também está disponível para vocês, e lá tem como dicas, né, de gravação de áudio e de vídeo, para você poder fazer um bom vídeo. Tá? Esse guia tem várias dicas, e aí você vai ter uma qualidade melhor do que você vai estar entregando como seu check-out de presença, tá? O foco principal é mostrar realmente o que você aplicou lá na escola. Então, se você já fez o seu relatório aí, você pode dizer resumidamente lá, né, o que você fez no dia 1 e no dia 2. Depois que você gravar o seu vídeo, você vai pegar o link, né, e vai colocar o link lá na atividade tarefa no AVA. Tá? Então, a gravação do vídeo é o seu check-out de presença, ele vai trazer a confirmação de que você foi ao campo, né, e aplicou a sua atividade lá, tá? E a avaliação do módulo 3 é o template do seu relatório da ação de extensão, esses que a gente assistiu na aula de hoje, né? Esse que você tem que preencher a seção 3, 4, 5, 6 e 7, e aí você vai preencher tudo bonitinho, vai salvar na sua pasta de trabalho, né? Primeiro baixa o template, né, da sua pasta, na sua pasta de trabalho lá no Google Drive, vai ler, né, todas as informações lá, que são as que eu detalhei aqui nessa aula de hoje, preenche tudo bonitinho, revise o conteúdo, salva em PDF e envia como atividade do módulo 3. Então, o relatório final aí é a atividade do módulo 3, ok? Lembre-se também que vocês precisam participar do fórum de discussão da disciplina, tá? É uma atividade obrigatória. Se você ainda não participou, né? Vale lembrar vocês que é uma atividade que você precisa participar. Entre lá, veja o que o outro colega colocou. Com certeza, várias pessoas já falaram, inclusive das suas práticas, o que eles estão fazendo lá, né? Porque o fórum tem o seguinte tema: PNAE na prática, como melhorar a alimentação escolar. Então, é imprescindível que você participe, responda, faça comentários, o tutor provavelmente vai responder alguma questão sua lá, então participe do fórum. Isso já deveria acontecer durante a disciplina toda, né, para que você tenha insights, ideias aí para o seu projeto, mas se você não fez ainda, não deixe de fazer agora, tá? Bom, nossa missão está cumprida, né? A gente tinha 3 módulos para trabalhar nessa disciplina, né? Então, se você chegou até aqui, provavelmente você finalizou as aulas, né? E aí também entendeu bem os pilares do PNAE, né? As estratégias que a gente poderia usar para desenvolver projetos de extensão, né? Você desenvolveu a sua primeira ação de extensão, a gente ainda tem mais disciplinas no nosso curso que também envolvem práticas, e aí vocês vão fazer outros projetos. Esse foi só o primeiro, por isso que ele foi bem observacional. A gente vai ter ações mais práticas, né? Onde você vai colocar mais a mão na massa nos próximos semestres, né? Provavelmente você vai ter mais bagagem aí de outras disciplinas para poder auxiliar e contribuir mais com as escolas, né? Que é a sua formação, tá? Agora utilize então todo esse seu conhecimento para transformar a alimentação escolar e contribuir para um futuro mais saudável e justo para todo mundo, né? A alimentação escolar é uma política pública que com certeza contribui muito para a saúde das crianças, adolescentes, né, em todo o Brasil.
Aqui a gente tem as referências bibliográficas que foram usadas para a aula de hoje. Eu agradeço a participação de todos. Um abraço, espero encontrar vocês em outras disciplinas. Até mais.